Bom dia, queridos companheiros. Que a doce e inefável paz de Jesus envolva-nos nesta manhã, a fim de que os nossos pensamentos possam se unir na gratidão profunda junto a esses abnegados irmãos que trazem os seus ensinamentos por meio do Evangelho de Jesus, trazendo para nós um roteiro divino para a nossa caminhada. Hoje, iniciando o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Reflitamos neste tema, queridos amigos, para que o Senhor possa nos enriquecer com as vibrações do seu amor, a fim de que todos nós nos sintamos encorajados para sermos esses trabalhadores desta hora de dor, de provas, de expiação, mas com a esperança de que estamos caminhando para a nossa própria regeneração. Hoje nós então vamos iniciar esse item 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª e à 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, à 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles: Que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 10ª hora havia chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se do pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber um denário pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Parábola do festim das bodas, capítulo 18, item 1. Querido Senhor, amado Mestre, quanta luz esparge do seu coração para todos nós, num convite incessante, para que possamos compreender o que seja o reino de Deus em nossos corações, e que o convite é sempre o mesmo, para que sejamos trabalhadores da sua vinha. Ajude-nos, Jesus, a compreender a grandeza da oportunidade reencarnatória, para que possamos aprender a servir, a orientar, a esclarecer e amparar todos aqueles viajantes de nossa caminhada evolutiva. Ó Mestre, quanta grandeza, quantos ensinamentos, quanto esclarecimento para que nós possamos acordar. Envolva-nos, Senhor,
para que a verdade seja sempre a mola para os nossos corações, estimulando-nos a reconhecer a sua grandeza dentro de nós, no nosso pensamento, a transformar os nossos sentimentos em favor de todos aqueles os quais encontramos pelo caminho. Que Deus nos abençoe, que as suas lições possam calar profundamente em nossa consciência, hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. Queridos amigos, o Livro dos Espíritos nos mostra, que a alusão de Jesus aos povos de seu tempo, quando ele traçou a parábola do festim das bodas, nós precisamos recordar o caráter funcional do Evangelho e busquemos a versão prática da lição para os nossos dias. E nós vamos ver então que nós todos pertencemos a Deus. E esse convite que nós estamos aqui lendo, o reino dos céus é semelhante a um pai que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinha, nós temos que convencer desta verdade, que todos nós que estamos nesta seara bendita do planeta Terra e em outros planetas como também já passamos, o convite é sempre o mesmo, para que nós possamos ouvir, sentir os apelos do céu, em formas de concessões tão importantes, que nós todos vamos aos poucos acordando, erguendo a lei do amor, que deve estabelecer em todas as latitudes da Terra o mesmo campo vibratório, mas nós reconhecemos que ainda são tão raros que sentem, que registram as presenças divinas em nossa vida. E aqui ele faz uma comparação com os trabalhadores, e nós podemos ver que esses trabalhadores são aqueles espíritos que tiveram grandes compromissos, e os primeiros foram chamados desde os profetas, desde Abraão e os profetas, sensibilizando o coração de todos nós, ativando a nossa vontade para o conhecimento e as percepções. É preciso que a gente possa compreender que todos nós que recebemos o dote da cultura, nós precisamos trabalhar cada vez mais para que possamos dissipar a vaidade que muitas vezes nos leva à mordomia, que nós queremos sempre mais, a mordomia do ouro, das facilidades. E nós acabamos, quando isso não acontece, descendo aos antros da usura. Então, nós precisamos ver que a fé é um estandarte do nosso espírito. E ainda estamos tão distantes para tal. E aqui, quando ele vai mostrar que aqueles que estavam sem fazer nada foram convidados para vir aqui, no planeta Terra, para nos ajudar. Sem fazer nada aos nossos olhos, porque os profetas muito fizeram. E nós vamos ver que todos os profetas tiveram o seu grande papel de vir nos auxiliar. E como é uma parábola, Jesus utilizou desses recursos para, como se fosse um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Mas eu não posso pensar que a vinha seja material. Eu preciso sentir que todos nós, espíritos em evolução, fazemos parte da lei, precisamos entender a lei do progresso, a lei que nos estimula para que nós possamos também viver em sociedade, compreendendo a grandeza de Deus, para que nós possamos considerarmos e convencermos que nós também somos úteis à seara divina. E ele sai na primeira, na segunda e na terceira hora. A primeira hora, a hora dos profetas. A segunda hora, a hora de Moisés, que trouxe para nós tantos momentos de grande avanço, como as leis que ele recebeu, o decálogo, o esforço que fez para que todos pudessem compreender não só as maravilhas divinas,
mas compreender também o sentido da vida. Por isso, teve que trazer para nós um Deus ainda tão injusto ou severo, porque ele não conhecia, não podia compreender a profundidade da grandeza divina, da justiça de Deus. Então, aqueles trabalhadores, eles também foram remunerados, eles receberam de acordo com seu esforço. E depois, na última hora, na terceira hora, nós vimos que tinha muitos ainda que precisavam aprender. Foi quando Jesus chegou, arrebanhou todos aqueles que estavam aptos para acompanhar o seu trabalho. E aí nós vimos que muitos traziam dentro de si a fé, a coragem para vencer as dificuldades maiores. E nós percebemos que Jesus, de forma alguma, ele usou da sua autoridade para que nós pudéssemos sentirmos medo. E aqui ele vai nos dizer: ide vós também para a minha vinha, que é aqueles que também não estavam sendo assalariados. E todos os convites trazidos até nós foi para que a gente tivesse a oportunidade de ceifar os nossos corações as ervas daninhas que muitas vezes nos impedem de sentir e ver a grandeza de Deus. Muitas vezes podemos ver que somos pobres retardatários, mas desejamos, já ansiamos libertar. Libertar de quê? Do nosso egoísmo, das sombras da ignorância que ainda permeiam em nós. E nós sabemos que a obra do bem é para todos. E cada vez que nós vamos tendo vontade de ceifar os nossos corações, nós vamos ampliando as nossas alegrias celestes. Mas nós também precisamos pensar que a lição nos traz sobre o momento em que o Senhor veio pagar. Qual é o nosso pagamento? E aí sempre, como sempre, a nossa ignorância nos faz reclamar, porque nós ainda achamos que nós merecemos mais. Quanto engano, meus irmãos. Então, quando ele diz assim, aproximando-se então, os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que eu receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Por quê? Por que teve essa igualdade de pagamento, sendo que houve uma desigualdade de tarefas, de tempo? E aí nós vamos aprender com Jesus, a cada um segundo as suas obras. E aí nós vamos ver que nós estamos nesta classificação como aqueles que foram chamados pela última vez. Por quê? Será que nós não teremos outras oportunidades? Sim, meus irmãos, teremos. Mas o tempo da terra não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E é preciso que a gente possa acreditar que nós precisamos ter mais responsabilidade com as questões divinas. É preciso que a gente tenha responsabilidade no trabalho que nos foi confiado. E como mensageiros que todos nós podemos ser, nós precisamos convocar bons e aqueles irmãos que têm desejos de melhorar. Quantos ao nosso lado são felizes e outros infelizes, credores e devedores? Nós precisamos pensar que a caminhada é longa, mas todos nós estamos tendo a oportunidade para avançar. O Evangelho de Jesus é uma lição sublime que compete a cada um acordar, trabalhar, para que a gente possa desvencilhar. E hoje somos os convidados pela doutrina espírita, na última hora do planeta Terra, porque o que é 1,5 século, mais 1,5 século, que nós estamos recebendo a luz do Evangelho sob o olhar da doutrina espírita, mostrando para todos nós a imortalidade,
mostrando a vida futura, mostrando o valor da fé e das nossas obras. Amigos, quantos de nós ainda estamos dormindo, cochilando, ainda indiferentes a este chamamento? E nós sabemos que Jesus também nos disse que aqueles que seriam displicentes, indiferentes à verdade, trazendo dentro de si tantas aflições, nós podemos saber e reconhecer que haverá dores e ranger de dentes para o trabalhador que não soube aproveitar as oportunidades. Que a parábola do festim das bodas, ou a parábola dos trabalhadores da última hora, nós precisamos refletir o que temos feito de tudo isso que nós temos recebido. A reencarnação, queridos irmãos, é a grande oportunidade para que a gente possa educar, mudar os nossos pensamentos, a fim de que nós nos coloquemos sempre a serviço de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa luta é necessária, para que precisamos abrir novas frentes de trabalho em nossa intimidade, para servir a Deus e implantar dentro de nós o reino de Deus. E nós vamos ver que para implantar esse reino de Deus, eu preciso estar atenta com a verdade para que eu não lance a semente fora do lugar, fora da hora. E é preciso que a gente tenha que ainda buscar nos companheiros firme a paciência, porque são eles que vão nos ensinar. E ainda intolerantes e sem humildade, nós não conseguiremos receber o quilhão, a moeda que nos foi oferecida como pagamento. É preciso que a gente tenha a humildade como companheira, guardando no nosso coração a beleza de todos os ensinamentos, de todas as lições, de todas as oportunidades, e sentir a grandeza, a alvura, o benefício da caridade, a caridade que Jesus nos ensinou, que Kardec nos traz como uma divisa maior, que nos fará vestir a túnica da paz no banquete da luz. Pensemos nisso, amigos. Que hora é a sua? Que hora é a minha? Que hora nós estamos vivenciando diante dos ensinamentos do Cristo Jesus? Que a doce paz do Divino Mestre alcance os nossos corações, temperando o nosso desejo de crescer e de evoluir. Jesus, que a doce paz do seu amor auxilia-nos a remover os entulhos da vaidade, da indiferença, da ociosidade, que ainda impedem que sejamos os trabalhadores fiéis desta última hora de dores, de provas e expiação, para te servir no processo da primeira hora do mundo de regeneração. Que Deus nos abençoe e que esses espíritos amigos nos sustente no passe, para que o passe não seja simplesmente um ato externo para nós, mas uma força transformadora que nos dá coragem, que trazem do laboratório divino os fluidos, as energias que tanto necessitamos. Fluidifique a nossa água, Mestre, para que nós possamos mais um dia e mais uma vez compreender o seu valor dentro de nós. E assim, Jesus, acompanhe os nossos entes queridos, aqueles que sentem maiores dificuldades, que não falte a sua presença em seus corações, Jesus. E nesta manhã de luz, nós deixamos no coração de todos o ósculo do amor, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, rogando a Eurípedes que nos ampare hoje e sempre.
Que assim seja.